Bom dia, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo, nós vamos falar sobre o cubismo que está lá na nossa unidade 7, tá? Que são essa parte aqui do nosso livro, na página, deixa eu pegar aqui para vocês, na página 96, tá? Onde nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje sobre o cubismo. O cubismo é um movimento artístico da arte moderna, tá? A gente já falou alguma coisa sobre alguns movimentos da arte moderna, inclusive aqui quando nós falamos do Van Gogh, né, do expressionismo, que é um dos artistas modernistas, tá? E agora a gente vai falar então desse outro movimento artístico que também pertence ao modernismo, que se chama cubismo. O nome cubismo, gente, ele vem da origem de cubos, tá? Porque os desenhos pareciam cubos, eles eram todo quadriculados, meio que quebrados. Então, por conta desse estilo, desse jeito de desenhar, é que surgiu esse nome do cubismo, ok? Então, vamos ver aqui algumas imagens, tá? Sobre o nosso movimento artístico. Então, o cubismo, ele se destacou por dois artistas, tá? O Pablo Picasso e o Georges Braque. Foi o Georges Braque que fez uma obra que deu nome a esse movimento, no caso do cubismo, né? A arte africana teve uma influência muito grande no cubismo. Por quê? Tem uma história de que Pablo Picasso, certa vez, foi viajar para a África porque ele já estava bem cansado de, digamos assim, ele queria conhecer novos movimentos artísticos, ele queria conhecer novos artistas e estilos. Então ele foi e ficou por um tempo numa comunidade africana e lá ele se encantou com as máscaras africanas. Aqui tem uma máscara para vocês verem. E aí, a partir desse momento, essas máscaras africanas, ele começou a se inspirar, né, nessa geometrização, nessas formas das máscaras, e isso influenciou o seu trabalho, que gerou esse movimento artístico chamado cubismo, certo? Bom, o Pablo Picasso e o Braque, que são esses dois artistas do cubismo, eles queriam o quê? Eles queriam ao mesmo tempo dar ideia de movimento na obra, tá? Mas a obra de arte é estática, certo? A pintura, ela é estática, ela não tem movimento. Então, eles passam a pintar na obra uma pessoa de vários ângulos. Então, parece que ela tá de frente, tá de lado, tá de costas. Então, por isso que parece bastante deformado, né? O estilo da pintura cubista, porque ela é representada de vários ângulos na mesma tela, tá? Também uma outra influência cubista que a gente teve foi a fotografia. Por quê? Um fotógrafo bem famoso, ele fotografou uma mulher dançando. E essa mulher, ela ia se movimentando. E conforme ela se movimentava, né, e mudava os passos, isso começou a dar movimento para as fotografias dele. E isso também foi algo que influenciou os artistas do cubismo, certo? Mas aqui então nós temos uma outra obra que é de um artista chamado Cézanne, que ele também iniciou algumas pinturas de paisagem, que elas pareciam meio que geometrizadas, meio que quadriculadas, que é um exemplo dessa obra aqui que vocês estão vendo. Então, também foi um artista que influenciou os outros artistas do cubismo. Mas a obra, né, que deu origem ao movimento artístico é essa obra que está lá na página 98 de vocês, que é uma obra em que o Pablo Picasso pintou 5 mulheres. E essas 5 mulheres, ele pintou, observem os rostos dela. O rosto dessas mulheres lembra muito as linhas marcadas, parecendo máscaras, tá? Então, essa obra, ela representa uma série de situações inusitadas que rompeu com a ideia, com a estética daquele tempo, daquela época, né? Se vocês observarem, não tem perspectiva, não tem luz e sombra, não tem profundidade, nem volume nesse trabalho, tá? As figuras são todas tratadas da mesma maneira que é tratado o fundo, meio que geometrizado.
A primeira figura, ela tá sentada, que é essa mulher aqui, ela está sentada como se ela estivesse. Ela tá de costas pra gente, tá? Ela tá sentada aqui de costas, mas o rosto tá virado de frente. Então é como se fosse quase um contorcionismo aí, né? Então ele faz isso, os artistas fazem isso, eles quadriculam a imagem, eles quebram a imagem. A intenção desses artistas era isso que eu falei para vocês antes. Era mostrar vários ângulos. É como se na vida a gente pudesse ter, e a gente tem, né? A gente pode ter a leitura de uma situação, de alguma coisa que acontece, mas leituras de vários ângulos, de pontos de vista diferentes. E isso eles queriam mostrar através desse estilo artístico, desse estilo de pintura chamado o cubismo, tá? O cubismo, ele também ele foi dividido em cubismo sintético e cubismo analítico. O cubismo sintético, a gente consegue ter um pouquinho, os artistas começam a colocar outros elementos na obra. Por exemplo, eles começam a colar jornal, eles colam pedaços de revista, então eles vão introduzindo outros elementos na obra, tá? Uma obra, gente, que ficou muito famosa é uma obra do Pablo Picasso chamado Guernica. Talvez em algum livro de história ou de geografia vocês tenham visto algo sobre essa obra. Que é uma obra em que, em 1937, a cidade de Guernica ela foi bombardeada por uma tropa de nazistas. E essa situação acabou virando tema, né, da pintura do Pablo Picasso. E aí ele pinta este quadro, que na verdade é um quadro muito grande. Deixa eu pegar aqui o tamanho dela para vocês. Deixa eu só voltar aqui uns slides. Ó, ela tem 3,5 metros por 7, quase 8 metros de comprimento. É enorme, tá? É um painel. E para fazer essa obra aqui, ele ele fez 36 estudos diferentes sobre esse desenho. Na época, né, quando ele fez isso aqui, estava, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, ele teve que sair da Europa e se refugiar, se esconder nos Estados Unidos, porque ele estava sendo perseguido pelo Hitler, né, porque ele pintava uma arte para os nazistas considerada degenerativa. Porque o que é arte degenerativa? É uma arte que não faz cópia da realidade, né? Então, o artista aqui, ele representou aquela cena, o bombardeio da cidade de Guernica. Então, o desespero das pessoas, a mulher com a criança no colo desfalecida, as pessoas com partes do corpo amputado, o cavalo que relincha, o touro, porque o touro é um símbolo espanhol, né? E era uma cidade espanhola. Então, esse quadro aqui do Pablo Picasso, ele se torna um ícone desse momento na história. E, inclusive, o Pablo Picasso, ele foi perseguido, então, pelos nazistas, que encontraram ele no seu apartamento lá nos Estados Unidos, reviraram o seu apartamento, e durante essa busca eles encontraram alguns desenhos, que eram os estudos que o Picasso tinha feito para esse quadro. E ele foi interrogado, e nessa interrogação, né, nesse questionamento todo que ele recebeu, os guardas nazistas perguntaram para ele: foi você quem fez isto? Foi você quem fez estes desenhos? E aí o Pablo Picasso disse: não, foram vocês quem fizeram, né? Então, ele só representou, eu só representei o drama, né, a dor e o desespero das pessoas que vocês causaram com o bombardeio, né? Deixa eu ver aqui se o meu vídeo vai rodar. Vocês estão vendo um vídeo em 3D, um vídeo da obra Guernica que foi feita ela em 3D, para que a gente pudesse entender a dimensão e a proporção do trabalho do Pablo Picasso.
Muito bem, né? A gente viu aqui um pouquinho sobre essa obra, né, da Guernica, do Pablo Picasso. Aqui, né, sobre eu contei para vocês da história. Então, ele representou, né, é uma obra em 3D para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor o trabalho que o artista fez aí. Bom, por hoje, o que eu quero pedir para vocês? Vamos treinar um pouquinho essa técnica do cubismo, do repartir, né, em partes ali, o rosto, a figura, né? Então, o que eu quero que vocês façam é, inspirados nas pinturas dos cubistas, vocês vão estar fazendo um autorretrato de vocês, cubista, tá? Para desenvolver esse autorretrato, gente, vocês podem estar somente desenhando ou vocês podem estar pegando uma fotografia de vocês, imprimir essa foto em preto e branco, tá? Porque as cores mais utilizadas eram as cores mais neutras. Imprimir essa foto e aí, assim que vocês fizerem essa impressão, vocês vão recortar ela, quase como se fosse um quebra-cabeça. Recortar ela em partes e ir colando sobre a folha e fazendo essa mistura aqui, né? Como se tivesse vários ângulos aparecendo. Para fazer esse trabalho com a foto, é legal que vocês tirem mais de uma foto de ângulos diferentes. Uma foto de frente, uma foto de lado, uma foto de costas, né? Ou também você pode estar pegando algumas figuras de pessoas em revistas para poder fazer essa atividade, tá? Ou ainda, então, estar desenhando um autorretrato seu nesse estilo do cubismo, ok? Daqui a pouquinho a gente tem a nossa live, então a gente tira algumas dúvidas lá também. Temos 3 opções de formas de fazer essa atividade, de estar executando, desenhando, né? Inspirados nesse movimento artístico do cubismo. Beijo, gente! Até daqui a pouquinho!